Bom, eu acho que para começar, Felipe, antes de te passar a palavra e apresentar a professora Flávia, seria interessante de dizer que no horizonte de língua portuguesa, durante muito tempo, em termos de tese doutoral, o tema do consentimento foi tratado junto com o tema do acordo em direito penal por um catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, chamado Manuel da Costa Andrade, que eu acredito que seja do conhecimento de todos. O professor Costa Andrade hoje segue trabalhando no direito penal, está no Tribunal Constitucional Português, e dedicou muito tempo da sua vida ao estudo do direito penal médico, né, da legis art médica e o confim com o direito penal. A Flávia, professora Flávia Cambraia, começou as suas pesquisas doutorais e foi se destacando nesse tema, a ponto de receber o convite, então, para escrever no livro em homenagem ao professor Manuel da Costa Andrade, quando ele se aposentou. Então, lá no volume 1, no tomo 1, tem um artigo da professora Flávia Siqueira Cambraia, junto com o professor Luiz Greco, que vocês tiveram, o pessoal que está no grupo do WhatsApp teve acesso, e para aqueles que têm o volume 1 encontram esse texto, então, na página 643 deste primeiro volume. Eu acredito que o tema de hoje estimula muito a todos nós, sobretudo num contexto de desafio intelectual, desafio jurídico, que é qual a capacidade que o direito tem para ajudar as pessoas nesse período da quarentena, nesse período da pandemia, onde algumas vacinas são testadas já, e eu tenho notícias, talvez vocês tenham notícias melhor informadas que as minhas, mas uma delas nos Estados Unidos, numa universidade americana, e outra numa universidade inglesa, que já estariam na segunda fase de testes. Mas nenhuma dessas vacinas se sabe propriamente se tem a capacidade de conseguir proteger as pessoas diante desse vírus que assola, né, o globo terrestre. Bom, então, uma pergunta interessante é se nós queremos nos colocar como pessoas para serem testadas diante desses novos medicamentos, desses novos tratamentos, ou nós que estamos saudáveis, podemos pensar um caso de uma situação um pouco mais grave, alguém que está internado, está consciente, né? Tem capacidade de fala, tem capacidade intelectiva. Se a equipe médica diz, existe um novo tratamento, esse tratamento pode ser ofertado desde que os pacientes venham a consentir com esse novo tratamento, e aí alguns estariam numa situação bastante, um perigo de morte bastante alto. Eu acho que todos nós nos interessamos pela tese que foi publicada da professora Flávia, porque para nós, aqui pelo menos para mim, me parece um grande trabalho sobre esse tema, uma tese doutoral sobre esse tema, que é feita por uma brasileira, então já não tem mais só uma tese portuguesa, mas tem sim uma tese brasileira estruturada para tentar responder essas perguntas. Eu acredito que meu colega Felipe de Lorenzi vai avançar também outras questões que nós já tínhamos pensado aqui sobre consentimento presumido, e várias delas tocam em confins da bioética. Então, por favor, Felipe, inicie o encontro de hoje já apresentando a professora Flávia. Queria agradecer mais uma vez a Flávia, que é professora no Mackenzie, então, por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. Bom, obrigado, então, assumindo a palavra. Eu fazer essa apresentação, o Marcelo, a gente estava em dúvida se ele conseguiria iniciar a apresentação até pouco tempo, aí conseguiu, mas temos esse planejamento aqui de eu fazer o início. Então, primeiramente, eu tive o prazer de conhecer a Flávia recentemente em Berlim, a gente falava antes, cerca de 8 meses. A Flávia Siqueira Cambraia é doutora pela Universidade Federal de Minas Gerais, com período de sanduíche na Universidade de Augsburg, orientada no Brasil pelo professor Luiz Augusto Brot e em Augsburg pelo professor Luiz Greco. É professora da Mackenzie, como o Marcelo comentou. Atualmente ela faz estágio pós-doutoral na UFMG e na Humboldt University, também orientada pelo professor Luiz Greco, na Humboldt, sobre que eu tive
a sorte de poder assistir um seminário dela na Humboldt sobre o tema do seu estágio de pós-doutoral, sua pesquisa. Um tema muito interessante, ganhou muito destaque recentemente, a violência no parto. E ela tem a publicação, então, um livro que o Marcelo colocou, qual a importância desse livro em língua portuguesa, um livro chamado, que é o tema da sua tese, Autonomia, Consentimento e Direito Penal da Medicina, publicado pela Marcel Pons em 2019, que é um livro que interessa a quem tem interesse pela discussão mais abstrata sobre o tema do consentimento, começa discutindo a ética de Hipócrates, relação com o paternalismo, passa pela dicotomia clássica de Kant entre autonomia e heteronomia, e a versão atualizada de Rawls sobre a releitura de Kant, e passa por toda a discussão dogmática e, ao final, resolve problemas muito concretos que nos chegam ao nosso dia a dia. E quando eu conversava com a Flávia em Berlim, ela falou que ela, inclusive, fez uma pesquisa de campo dentro de uma tese jurídica, que é algo, entre aspas, pesquisa de campo, que é algo em comum, que ela conversou com médicos, foi conversar com médicos em hospitais para saber. Então, é uma tese que realmente interessa a todos, e tão interessante a tese que eu soube recentemente que foi indicada pela UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, para o prêmio de teses da CAPES. Então, realmente nós temos aqui o prazer de ouvir alguém que aprofundou muito sobre o tema. E fazendo o link, então, já com a fala do Marcelo, e já abrindo para você começar a dispor do tempo como você quiser melhor, você achar melhor, Flávio. Eu colocaria uma pergunta linkando com exatamente o que o Marcelo colocou. Nós temos um contexto de pandemia, nós temos agora recentemente uma grande discussão sobre um medicamento, a cloroquina e a hidroxicloroquina, que ao mesmo tempo em que há uma pesquisa bem recente, algumas pesquisas, saiu uma recentemente na Lancet, mostrando que ela tem alguns efeitos colaterais, então tem esse indício científico de que traz alguns problemas. Ao mesmo tempo, ela tem aprovação científica para outros usos. No Brasil, nós temos uma orientação do Ministério da Saúde para a utilização, inclusive, em casos leves, desde que com consentimento. Então, nesse contexto de uma pandemia, de um medicamento que pode ou não ter efeitos benéficos ou maléficos, que há um grande conflito entre orientações internas de regulação e pesquisas científicas. Então, a minha pergunta para você responder no momento que você achar melhor na sua apresentação seria: que tipo de dever de informação seria necessário de um médico para que esse consentimento fosse válido? E aí você pode, obviamente, ampliar isso para outros casos de medicamentos sem comprovação experimental. Então, acho que eu te passo a palavra diretamente, se o Marcelo não quiser colocar mais nenhuma questão, e você tem o tempo à sua disposição. Obrigado pela participação, nós agradecemos todos do grupo. Eu que agradeço, Felipe, muito obrigada. Eu queria agradecer, em primeiro lugar, pelo convite. Fico muito feliz de poder participar, fiquei muito honrada pelo convite do professor Marcelo. Fico muito feliz em reencontrá-lo, né, Felipe? A gente estava comentando hoje sobre quando a gente se conheceu lá em Berlim, foi uma época muito feliz, e eu, na verdade, já admiro a PUC do Rio Grande do Sul há muito tempo. Fiz questão de ter chamado o professor Fábio Dávila para minha banca quando eu defendi a tese. Acho que li boa parte do trabalho do professor Paulo Vinícius de Souza. Então, assim, admiro muito o trabalho de vocês. Fico muito feliz por poder dialogar, né, com vocês aqui. Bem, então, tenho meia hora, vou tentar ficar dentro do tempo para não extrapolar. Eu tentei, é claro, não dá para falar de todos os aspectos e aprofundar em todas as questões referentes ao respeito à autonomia. Como você disse, né, na minha tese, eu parto de um plano bem abstrato para depois concretizar. Então, essa parte filosófica realmente não vou conseguir me aprofundar nela. Mas o meu objetivo aqui, então, eu vou partir de 2 casos que vão ilustrar de uma maneira geral algumas questões que eu queria discutir.
Vou trazer os fundamentos para a postura que eu acredito que seja mais correta para o tratamento desse caso, e depois falar dos pressupostos e limites para o consentimento nas intervenções médicas, né? Então, vai ser mais ou menos nessas 3 etapas. Começando pelos casos, e essa metodologia, né, Felipe, que na verdade, virei uma entusiasta de sempre começar as falas pelos casos, que eu acho que eles trazem a discussão para o chão, né? Como diz o Alaur, para o chão áspero dos casos concretos. Então, assim, é a melhor forma de discutir todas essas teorias. Então, aqui eu selecionei 2 casos. Um caso de recusa de tratamento e um segundo caso que tem a ver com vício de esclarecimento. Então, vício de informação. No primeiro caso, é um caso de um paciente que chega no hospital consciente, depois de ter sido vítima de um atropelamento. Ele perde muito sangue e ele precisa ser submetido a uma transfusão. Então, a indicação médica é fazer uma transfusão de sangue nesse paciente. Ele, no entanto, é testemunho de Jeová. Acho que todo mundo aqui deve ter conhece mais ou menos a situação, né, dos adeptos dessa religião. E ele recusa, por convicção religiosa, a transfusão de sangue. Então, ele não deseja ser submetido à transfusão de sangue, ainda que a consequência seja a própria morte, né? Isso é esclarecido pelo médico. Ainda assim, ele não deseja submeter à intervenção. O médico, a despeito da recusa, realiza a intervenção contra a vontade. Foi interessante se lembrar dessas pesquisas que eu fiz, né, nos hospitais em Campinas, que eu fiz alguns plantões, e eu me lembro muito bem de alguns médicos me relatando formas de enganar o paciente para transfundir, né? Você tampa o sangue para fingir que é uma outra coisa, enfim. Então, aqui a gente poderia pensar em diferentes variações. O fato é que, mesmo sem o consentimento, o médico salvou a vida do paciente por meio da transfusão de sangue. Então, aqui a minha pergunta é se ele pode ser responsabilizado por lesões corporais ou por constrangimento ilegal. O segundo caso é um caso real, julgado pelo Tribunal Federal Alemão, equivalente ao nosso STJ, conhecido como caso do mioma. E é o seguinte, a paciente ela tinha um mioma no útero e ela deveria ser submetida a uma cirurgia para extrair esse mioma. Se eu não me engano, não era nada maligno, então assim, ela poderia viver facilmente com esse mioma, mas ela decidiu extrair. O médico colheu o consentimento, então ela foi esclarecida, consentiu naquela intervenção. No entanto, na hora que o médico estava no meio da intervenção, ele percebeu que o mioma, na verdade, ele crescia muito rente ao útero, então que não seria possível retirar só o mioma, mas ele teria que tirar também o útero daquela mulher. Ele não informou essa possibilidade para a mulher antes da cirurgia. Então, ele simplesmente falou que ia tirar o mioma e não informou sobre a possibilidade de retirar todo o útero. Mesmo assim, ele extraiu todo o órgão e disse, no final das contas, que ele não tinha informado previamente sobre essa possibilidade, porque ele não queria preocupá-la além do necessário. Né? Então, aqui a pergunta é se esse consentimento é um consentimento válido ou não, então se esse médico seria ou não punível por lesões corporais. Aqui é um problema de esclarecimento, então de informação, que talvez tenha algum tipo de vinculação também com a pergunta, né, dos métodos experimentais. Então, começando dos fundamentos. Aqui a gente teria, historicamente, possível que a gente adote pelo menos 2 grandes paradigmas para solucionar os casos de intervenções médicas nos corpos dos pacientes, né? Então, aqui a minha pergunta é basicamente o que atribui legitimidade para que um médico possa interferir na esfera corporal de um paciente? Qual que é o fundamento, né, que traz legitimidade para essas intervenções? Como, bem, historicamente, a postura mais tradicional seria justamente aquela inerente à ética hipocrática, né? A ética de Hipócrates, ela vai erigir como máxima a promoção da saúde do paciente. Então,
aqui não há muita relevância sobre a vontade desse paciente, se ele deseja ou não deseja ser tratado. O médico, ele possui conhecimentos superiores, ele está numa posição diferente do paciente, justamente por ter conhecimentos técnicos, então caberia somente a ele decidir qual que é o tratamento que ele quer submeter, e a posição do paciente seria uma posição passiva, né? Vem até do próprio nome, paciente. Então, a postura do paciente seria passiva, um mero objeto de intervenção. Se a gente for traduzir isso dogmaticamente para o direito penal, o que, na minha visão, a boa parte da doutrina brasileira ainda concebe como um exercício regular de direito, que acha que o médico, por ter um diploma de medicina, tem agora o direito de sair intervindo nos corpos das pessoas como bem entender, né? Agora, e aí é importante frisar, já que a gente está tratando dessa questão de pesquisas em seres humanos, né, tratamentos experimentais, esse modelo foi colocado em xeque principalmente em razão das pesquisas com os seres humanos que aconteceu na época da Segunda Guerra, não só na Alemanha nazista, como também nos Estados Unidos, de uma maneira bem impactante até, né? Então foram feitos muitos experimentos em seres humanos nessa época sem o consentimento. Então os primeiros documentos que a gente tem que trazem, que valorizam a autonomia do paciente, né, a exigência do consentimento, o próprio Código de Nuremberg, que veio com o julgamento dos médicos que fizeram esses tratamentos, enfim, a Declaração de Helsinki, outros documentos que foram vindo. Os primeiros documentos internacionais que reconhecem o respeito à autonomia do paciente são documentos vinculados a experimentos em seres humanos. Só depois que começaram a discutir a questão do consentimento em outras intervenções também, né? Mas aqui, se a gente parte de um paradigma de respeito à autonomia, então, um segundo modelo de visualizar essas intervenções médicas, caberia somente ao paciente definir a quais tratamentos ele deseja ou não se submeter, né? Então, a autonomia aqui, eu não vou filosofar muito, prometo, mas significa basicamente a determinação das suas próprias regras. Então, se eu estou reconhecendo a autonomia de um indivíduo num Estado democrático, eu reconheço que esse indivíduo tem o direito de viver segundo a sua própria concepção de vida boa. Então, que em relação à sua vida, ao seu corpo, ele é o soberano, né? Ele possui o domínio sobre o seu próprio corpo e ele possui o poder de decidir por si próprio, né? Então, cabe a ele definir as suas próprias concepções de vida. Isso é totalmente incompatível com a ética tradicional hipocrática, porque ela é totalmente paternalista, né? Ela acha que o paciente ele está sempre numa situação de assimetria mesmo em relação ao médico, então que ele não teria condições de decidir por si próprio. Quando a gente começa a respeitar, valorizar a autonomia do paciente, eu estou reconhecendo o direito dele de dominar o que acontece com o seu corpo, com a sua vida, né? Isso, na medicina, como eu disse, concede ao paciente esse domínio soberano sobre o seu próprio corpo, ainda que ele tome decisões ruins ou irracionais, né? A gente mesmo está aqui, talvez, numa soberania em que não estão tomando decisões muito boas, né? Mas isso não afasta a própria noção de soberania. Então, isso aqui na medicina vai conceder ao paciente, basicamente, o direito de não ser submetido a intervenções sem o seu consentimento ou contra a sua vontade. Então, o paciente é sujeito, não é objeto. Eu vou equilibrar essa balança. Então, o médico não está numa situação de superioridade em relação ao paciente. E, por outro lado, ele também tem o direito de escolher os tratamentos aos quais ele deseja submeter, a meu ver, independentemente da indicação médica. Então, aqui, apesar de muitos autores colocarem que a indicação médica seria um requisito de legitimidade dessas intervenções, isso não faz muito sentido a partir do momento em que o paciente está informado. Se ele é concretamente informado de todos os riscos, de tudo que envolve aquela cirurgia
e ainda assim ele deseja submeter a ela, ainda que não haja indicação, ou ainda que a indicação seja duvidosa, digamos assim, ainda assim acredito que ele tem a liberdade de submeter a essas intervenções. Isso aqui pode ser muito relevante para a gente discutir aquelas questões de melhoramentos humanos, cirurgias de enhancement, né? Aqueles esportistas que fazem cirurgias, sei lá, quebram a bacia para construir uma bacia nova, assim, né? Umas coisas que talvez não tenham qualquer indicação médica, mas vai tão somente da vontade do indivíduo de submeter a essa intervenção, né? Então, seria essa dos fundamentos. Se eu reconheço o respeito à autonomia, então, se eu reconheço que no nosso padrão, no nosso paradigma constitucional, existe a consagração do direito à autonomia, que deriva da dignidade humana e da liberdade, e eu concedo, então, ao paciente essa posição agora de sujeito, não mais de objeto, então ele tem o direito, sim, de tanto não ser submetido a intervenções sem o consentimento ou contra a vontade, como também o direito de escolher os tratamentos aos quais ele deseja se submeter, por mais irracional que isso possa parecer sob perspectiva externa, né? Porque aqui quem define, né, a sua própria vida é o paciente. Bem, então, o que isso significa dentro da dogmática? Ali eu falei que no primeiro paradigma, o paradigma hipocrático, a meu ver, ele se reflete muito naquelas posturas que recorrem ao exercício regular de direito, ao estado de necessidade, que é algo que a gente encontra na grande maioria dos manuais, né, que o médico pode agir em estado de necessidade para salvar um paciente que chega desacordado, enfim, essas teses todas, ou até estrito cumprimento do dever legal também, todas essas teses, a meu ver, vinculam-se a um viés hipocrático paternalista, que afasta o paciente do direito sobre o seu próprio corpo. Se a gente reconhece o respeito à autonomia, então, somente o consentimento vai poder legitimar essas intervenções. Então, aqui são, na verdade, duas questões, dois pressupostos básicos. Primeiro, toda intervenção na esfera corporal de um paciente, a princípio, pode constituir uma conduta típica de lesão corporal. Aqui, talvez, boa parte da nossa doutrina ainda tem uma visão do crime de lesão corporal e aqui do bem jurídico e integridade física, como se isso significasse necessariamente, a lesão corporal teria que ser necessariamente uma piora, né, da condição de saúde. Então, por isso, muitos negam a própria existência de uma possível lesão corporal quando eu tenho uma intervenção, enfim, indicada, realizada por um médico. Não vejo dessa forma. E aqui isso até tem uma certa sofisticação, porque envolve uma releitura que eu proponho, no final das contas, de todos os bens jurídicos individuais a partir da ideia de autonomia. Eu vou dizer que, no final das contas, todos os bens jurídicos individuais eles têm uma dimensão, sim, da autonomia. Então, o corpo ele não é protegido enquanto substância corporal, né? Enquanto desconectado do sujeito. Ele só pode ser protegido junto com a autodeterminação, com a autonomia. Então, é uma concepção que eu até falo de quase que bidimensional do bem jurídico. Então, se todos os bens jurídicos possuem uma dimensão da autonomia, que quer dizer que quem define como eu vou fazer usufruto desse bem jurídico sou eu, não é o Estado, nem a sociedade, nem o médico, então, a princípio, sim, todas essas intervenções na esfera corporal do paciente vão constituir uma lesão corporal. Em outras situações, a gente poderia também falar aí num constrangimento legal, porque nem sempre... é claro que aqui há uma situação de conflito de leis para mim entre a lesão corporal e o constrangimento ilegal quando eu faço essa releitura, digamos assim, do conteúdo da lesão corporal. Mas em algumas situações o médico ele não vai invadir a esfera corporal do paciente, mas ele pode sim acabar praticando um constrangimento ilegal. Então, uma situação em que ele obriga uma mulher, né, já que a gente estava falando do tema do pós-doutorado, ele obriga, por exemplo, uma mulher a parir numa posição que ela não deseja, né? Isso acontece muito, isso é uma prática de violência obstétrica. Então, enfim,
Mas aqui, o meu ponto de partida está muito mais vinculado à lesão corporal, apesar de envolver também, em certa medida, o constrangimento ilegal. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, se eu estou me referindo a decisões autorreferenciais, ou seja, aquelas decisões que, em última instância, só afetam o próprio indivíduo que decide, essas lesões só podem ser justificadas, assim, justificadas no caso que eu estaria me posicionando, né? Só podem ser, o injusto dessas lesões só pode ser afastado se eu tenho consentimento real do paciente. Na ausência do consentimento real, eu teria que ter ou o consentimento presumido ou então um consentimento por representação. Né? Todas figuras que, a princípio, estão em alguma medida, talvez não só o consentimento por representação, que é um pouco mais polêmico, mas todas são figuras que estão vinculadas a essa ideia de proteção da autonomia, né? Principalmente as duas primeiras, na verdade. Então, a única forma de solucionar de afastar o injusto dessas condutas típicas de lesão é por meio do consentimento real ou do consentimento presumido, excepcionalmente o consentimento por representação, quando eu tenho o caso de um indivíduo que não possui capacidade, né, para consentir. Então, aqui eu não sei se todo mundo conhece essa diferença, então eu vou explicar rapidinho, né, mas no consentimento real, que é o meu objeto aqui, eu vou falar do consentimento real, uma situação em que o paciente, de fato, capaz, esclarecido, né, e preenchendo todos os pressupostos de validade do consentimento, ele vai anuir na intervenção. Então, ele vai consentir nessa intervenção. Nos casos em que o paciente não pode, por alguma razão, consentir, ou então que há uma impossibilidade fática ou normativa de colher o consentimento desse paciente, o exemplo mais clássico é quando ele chega desacordado no hospital, vítima de um acidente, e eu não consigo perguntar para ele, né, o que ele deseja. Nesses casos, a intervenção tem que ser orientada pelo consentimento presumido, o que é uma figura, claro, mais artificial, mas ela vai nos dizer basicamente que a decisão a ser tomada ali tem que ser orientada pela vontade presumida do paciente e não por um ideal objetivo de promoção da saúde da vida a qualquer custo, né? Bem, e quais seriam, então, aqui faltou o consentimento por representação, né? O consentimento por representação, como eu já tinha dito, se aplica naquelas situações em que o indivíduo não possui capacidade, então uma criança, ou pode ser, eventualmente, um sujeito portador de sofrimento mental, que não pode tomar as decisões. Aqui a gente entra um pouco em conflito com algumas situações do direito civil, mas, a princípio, é possível que uma outra pessoa tome a decisão por ele. Né? No caso da criança é mais fácil, os pais são os representantes naturais dessas crianças. Mas como essa figura ela só se aplica para casos de incapacidade, né, de consentimento. Bem, quais são então os pressupostos de validade do consentimento real? Vai ser aqui então o meu foco principal. Aqui a gente pode falar tanto de requisitos de limites subjetivos como de limites objetivos à liberdade de consentir. O importante é que todos esses pressupostos, eles derivam da ideia de proteção da autonomia, né? Então, se eu estou partindo de uma ideia de respeito à autonomia, esses pressupostos visam a garantir que aquela decisão tomada pelo indivíduo é uma decisão verdadeiramente livre. Dentro dos limites subjetivos, então, que são aqueles vinculados ao sujeito, à situação fática em que ele se encontra, esses requisitos vão demonstrar se aquela decisão do titular do bem jurídico é, de fato, livre e, de fato, expressa a sua autonomia. São eles a capacidade para consentimento e a liberdade da formação da vontade. Dentro da capacidade para consentimento, isso é um ponto muito importante de se frisar, que aqui eu não posso vincular a capacidade de consentimento à capacidade civil ou à capacidade penal.
ao contrário do que boa parte da nossa doutrina também afirma, né? Aliás, o mais comum é vincularem a capacidade civil. Se vocês pegarem até os documentos do Conselho Federal de Medicina, a grande maioria desses documentos, enfim, vinculados à bioética, eles vão fixar o padrão aí de 18 anos, né, da capacidade para os atos da vida civil. Isso, na verdade, não faz muito sentido, porque a capacidade para consentimento, ela tem a ver com a competência individual daquele sujeito para usufruir dos seus próprios bens jurídicos. Então, aqui é uma capacidade de entendimento e de juízo. Não é uma capacidade negocial, porque a capacidade civil é a capacidade negocial, de realizar negócios jurídicos, né? A capacidade para consentimento não vai necessariamente, enfim, em alguns casos pode até estar próxima ali, mas ela não vai necessariamente se vincular à capacidade negocial, porque a capacidade para me autodeterminar é uma competência diferente daquela que eu exijo do indivíduo para realizar negócios, né? Então, isso eu acho um exemplo que eu sempre dou. Se eu falasse que somente um maior de 18 anos poderia consentir em qualquer tipo de tratamento ou intervenção médica, ou seja, que o consentimento seria válido somente segundo a capacidade civil, eu estaria basicamente dizendo que uma médica que receita um anticoncepcional para uma adolescente de 16 anos está praticando uma lesão corporal. Porque ela estaria, enfim, receitando um medicamento que altera ali o funcionamento do corpo dessa menina, e o consentimento não seria válido porque ela não teria capacidade, o que, a meu ver, não faz qualquer sentido, né? Então, essa capacidade, ela é situacional, ela depende de diferentes fatores, aqui não cabe a mim aprofundar nisso também, que isso já é quase que uma outra tese. Você vê que, na verdade, o meu livro, ele tem várias pontinhas de coisas que podem ser mais discutidas e mais profundamente delineadas, como é essa situação do consentimento por representação, da capacidade, que está sendo, inclusive, estudada por uma aluna do professor Luiz Greco, lá na Humboldt, que é a Isabelle Casa, que a tese dela é sobre isso. Então, ela está especificamente tratando desses problemas, né? Então, uma tese inteira só para isso. Então, é difícil realmente determinar quando que essa capacidade existe, quando ela não existe, mas isso vai depender de diversos fatores, como a gravidade da intervenção, né? Uma cirurgia de grande porte é totalmente diferente de receitar um medicamento que não tem efeitos duradouros naquele adolescente, por exemplo. Então, assim, o que eu queria deixar claro é só que não há vinculação com capacidade civil ou capacidade penal. É uma capacidade situacional vinculada à intervenção em si, né? Então, é essa competência, essa capacidade de entendimento e de juízo em relação àquela intervenção. E isso vai depender, obviamente, da maturidade fática do paciente. Eu não acho que é possível traçar isso de maneira tão objetiva como alguns tentam fazer, né? Em Portugal mesmo, eles fixavam uma idade de 14 anos. Aí viram que estava dando problema, foi para 16. Aqui na nossa legislação no Brasil existe uma presunção no que se refere aos crimes referentes à autodeterminação sexual de 14 anos, mas isso não necessariamente vai refletir uma realidade, né? Então, me parece equivocado. O segundo requisito ou limite subjetivo seria aquele vinculado à própria liberdade da formação da vontade e da tomada de decisão. Isso quer dizer, basicamente, que o consentimento do paciente ele não pode estar viciado por erro, coação, engano, né? Então, se por alguma razão pode ser, ainda que seja um erro espontâneo, um erro provocado, se ele está sendo ameaçado para consentir, nesse caso, o consentimento não vai ser válido, né? Justamente porque a vontade não é uma vontade livre. E também acho que aqui é o ponto mais importante de todos, o dever de esclarecimento,
né? O dever de esclarecimento tem a ver com a liberdade da formação da vontade e da tomada de decisão. O médico possui o dever de esclarecer ao paciente todas as informações, todos os aspectos referentes ao diagnóstico, às alternativas de tratamento, à evolução do tratamento, então como que exatamente aquele tratamento vai ser realizado, então o que vai ser feito com o meu corpo durante essa intervenção, e os riscos desse tratamento, isso é muito importante, né? É claro que em que dimensão cada um desses itens tem que ser esclarecidos, isso também é um tema de uma tese. Eu tentei delinear da maneira assim mais precisa possível muitas dessas questões, mas tem até inclusive uma colega que chama Janice Santin que defendeu o mestrado agora na UERJ, que vai publicar um livro justamente sobre o dever de esclarecimento como mais uma dessas derivações, né? Então, é um problema por si só que exige uma investigação muito específica, né? Mas aqui, o consentimento, isso é uma coisa até que está expressa no artigo que eu enviei para vocês, né, com o professor Luiz Greco, o consentimento ele não é só um sim, ele é um sim a isso. O conteúdo do isso tem que ser esclarecido pelo médico, porque na maioria das vezes o paciente é leigo, ele não sabe né? Ele não sabe sobre aquela intervenção, ele não sabe sobre o tratamento, ele não conhece a doença na maioria das vezes. Então, cabe ao médico trazer a relação para essa situação de simetria. E então, eu ia tentar traduzir uma expressão, mas acho que eu não vou conseguir, mas trazer o paciente para os... a expressão não me veio, na mesma altura dos olhos, né? Na mesma posição. Então, aqui, esse esclarecimento que faz com que o paciente, sabendo exatamente todos os riscos, sabendo exatamente tudo aquilo que implica a aceitação dessa intervenção, é isso que faz com que a decisão seja uma decisão livre, é isso que vai atribuir legitimidade ao consentimento, validade ao consentimento. E se há um vício de esclarecimento? Então, se o médico não me esclareceu sobre uma possibilidade e foi lá e retirou o meu útero, esse esclarecimento não é válido. Isso quer dizer que o consentimento não é válido, que quer dizer, então, que a conduta do médico é, a princípio, punível por lesão corporal. Enfim, então, aqui o esclarecimento ele é muito importante. E aqui, principalmente no que se refere ao esclarecimento quanto aos riscos, que eu falo, isso é uma coisa que eu também defendo, que, na verdade, quando eu estou consentindo numa cirurgia ou numa intervenção, não há só um consentimento. Porque o consentimento, ele abrange tudo aquilo que é necessário, irrevogável, para que eu chegue ao meu resultado final. Então, o objeto do consentimento é o resultado em si. Então, se eu vou me submeter a uma cirurgia de implante mamário, eu estou consentindo com o corte do bisturi no meu corpo, com a retirada de, enfim, gordura, com a inserção daquele implante, enfim, somente com aquele resultado final, apesar de os riscos serem importantes para a liberdade da minha decisão. Mas numa eventualidade de um médico ter me esclarecido sobre um risco que realmente se realiza no resultado, quanto a esse ponto, eu vou ter uma heterocolocação em perigo consentida, porque aqui há um consentimento com risco e não um consentimento com o resultado final, né? Então, no final das contas, se aquele risco se concretiza, é uma heterocolocação em perigo consentida, não necessariamente um consentimento, porque o que eu consenti não foi exatamente aquilo, né? Bem, por fim, os limites objetivos à liberdade de consentir, então os limites objetivos ao consentimento. Primeiro ponto, o consentimento ele tem que ser anterior à intervenção, quer dizer que eu não posso, o médico não poderia intervir para depois escolher o consentimento. E um ponto muito importante, que aliás é um dos pontos mais ressaltados nas resoluções que tratam de
pesquisas com seres humanos, é a revogabilidade do consentimento. Ele pode ser revogado a qualquer tempo. Então, se eu desisto de participar no experimento, se eu desisto da cirurgia, estou quase sendo anestesiada e eu desisto, naquele momento, o médico tem que parar de realizar a intervenção, é claro, dentro do possível, né? Dentro das possibilidades ali, mas ele pode ser revogado a qualquer tempo. O requisito, o limite objetivo mais polêmico, e aí eu infelizmente não vou ter tempo de aprofundar nessa questão, seria a questão da disponibilidade do bem jurídico, né? Isso é muito falado. Aliás, acho que todo manual, parte especial, a primeira coisa que vai falar é se o bem jurídico é disponível ou não é disponível, isso é algo muito difundido. E, na verdade, para mim, isso é algo que não faz muito sentido, né? Porque, por várias razões. Primeiro, que não faz muito sentido falar em disponibilidade, porque dispor de um bem significa usufruir, aproveitar desse bem jurídico. Não necessariamente, disposição não é sinônimo de destruição, como aparenta ser nessa postura, né? Então, isso já seria um incômodo inicial, mais técnico, digamos assim. Mas o segundo ponto mais importante, dizer que aquilo é disponível ou indisponível, na verdade, não significa nada. O que falta a esses autores é dizer o porquê que é ou não é disponível ou indisponível. Porque é esse fundamento, né, é essa razão, e até para lembrar da fala do professor Eduardo Viana, né, na semana passada, direito lida com razões, não é com trunfos, né? Então eu vou, indisponível. Por quê? Eu quero saber qual que é a razão. Então, aqui, para dizer que há um limite objetivo, eu tenho que ter um fundamento, um argumento. Que ele pode existir, por exemplo, no caso da vida, da interpretação mais tradicional na nossa legislação, existe uma concepção que faz algum sentido, não sei se tanto sentido, mas que faz algum sentido, que vai limitar a disposição consentimento com a própria morte, mas há outros que não fazem qualquer sentido. Se vocês pegarem, no caso da lesão corporal, muitos manuais vão dizer que a integridade física é parcialmente disponível. Por quê? Porque eu posso dispor nos limites dos bons costumes. Aí você fica na dúvida, né? Assim, eu sei que a cláusula dos bons costumes, isso é algo que está no nosso próprio Código Civil, né? Está lá escrito no Código Civil que a liberdade de dispor do próprio corpo está limitada aos bons costumes. Mas isso não é argumento, né? Primeiro, o que é bons costumes? Não devem ter se perguntado sobre a origem disso, né? Que a cláusula dos bons costumes foi inserida, na verdade, na legislação alemã em 1933. Eu acho que a própria data da inserção dessa cláusula já nos diz muito sobre o contexto, né? E ela não faz qualquer sentido, ela não traz nenhum tipo de segurança sobre o que é esse limite para dispor da integridade física. Então, me parece até curioso por que o nosso legislador brasileiro resolveu colocar isso no Código Civil, né? Mas bons costumes não é nada. Aqui você tem que me dizer exatamente qual que é o limite. Há limites que podem ser impostos? Claro que há. Na nossa legislação, por exemplo, proíbe o comércio de órgãos. Então, se eu quiser hoje vender meu próprio rim, eu não posso. Existe um limite objetivo que está colocado na lei. No caso de esterilização também, existem alguns limites objetivos que estão colocados na lei. Então, é possível que haja limites? Mas eles têm que ter uma base, um fundamento, né? Então, dizer que é disponível ou indisponível, a meu ver, não significa nada, né? Então, a gente tem que discutir aí o porquê e qual que é o argumento, qual que é a razão. Bem, com isso eu concluo, um pouco atrasada, mas mais ou menos no horário. Vou resolver, então, os casos. Aqui a gente tinha 2 casos. O primeiro caso de um testemunho de Jeová que recusou a transfusão de sangue e o médico, a despeito da recusa, realizou a intervenção. Nesse caso, a meu ver, trata-se de uma conduta típica
tanto de lesão corporal como de constrangimento ilegal. Então, 129 e 146. Não há qualquer causa de justificação que resolva esse problema. Então, o médico não poderia aqui alegar estado de necessidade, não poderia alegar, sei lá, exercício regular de direito, nenhuma causa justificante. E ele, no final das contas, seria punido, a meu ver, somente pelas lesões corporais, né? Já que eu fiz essa releitura, eu sei que isso é um pouco complicado dentro da nossa legislação, pela forma como o constrangimento ilegal ele é construído. E até, enfim, mas a princípio entendo que dentro da ideia de conflito de leis haveria aqui uma consunção, né? Porque o tipo de lesão seria mais adequado ao caso, ele seria mais abrangente aqui, então ele iria absorver o constrangimento ilegal. No caso 2, que é o caso do mioma, bem, aqui eu estou falando de um vício de esclarecimento, um vício de informação sobre a evolução do tratamento. Então, o médico, ele conhecia, isso é um ponto importante, ele conhecia a possibilidade de ter que retirar o útero junto com o mioma daquela mulher, e cabia a ele, obviamente, apresentar essa opção para o paciente, né? Então, ele teria que falar de todas as possibilidades conhecidas, e se não fossem conhecidas, aí seria uma outra situação, mas ele deveria ter informado ela sobre todas essas possibilidades conhecidas, porque ela poderia simplesmente escolher viver com o mioma, escolher esperar, e ela poderia ter tomado várias outras escolhas que não fosse retirado do útero. Isso até para uma mulher é algo bem severo, né? Então, ele deveria ter informado, ainda que não fosse certo, digamos assim, o que ele ia encontrar ali na hora que ele inicia a cirurgia. Isso quer dizer, então, que o consentimento que ela deu para a realização da intervenção não era um consentimento válido, e esse médico responde por lesão corporal, no caso seria uma lesão corporal gravíssima, né, no caso concreto. Bem, então vou para a sua pergunta, Felipe? Bem, então indo para a pergunta, assim, aqui eu acho que o ponto crucial, o ponto mais importante nessa discussão é justamente o dever de esclarecimento. Porque se eu estou partindo do pressuposto... Deixa eu só te interromper um segundinho, porque eu vou pedir também o pessoal, se quiser ir mandando perguntas, agora logo na sequência, tem mais uma ou duas aqui, daí o pessoal, se quiser ir mandando perguntas também no chat, nós depois repassamos, já só para enquanto responde essa, o pessoal ir fazendo. Tem bastante coisa para discutir, né? Tem muitas coisas. Agora, só eu te ouvindo, eu já pensei em algumas coisas, mas também não quero tomar todo o tempo. Marcelo, talvez, certamente tem algumas perguntas. Então, eu vou te deixar falar responder essa enquanto o pessoal vai fazendo outras aí. Então, essa questão dos tratamentos experimentais, aqui a gente tem diferentes problemas de cunho ético e de cunho, assim, que, a meu ver, não necessariamente se vinculam à perspectiva penal, né? Enfim, esses tratamentos experimentais, né, é muito complicado, porque cabe ao médico, nesse caso, expor ao paciente todas as informações sobre esse tratamento, tudo aquilo que é conhecido, né, sobre aquele tratamento. Então, se ele não poderia, por exemplo, simplesmente realizar um tratamento experimental no paciente sem informar ele que aquele tratamento está ainda em fase de testes, né? Então, acho que o ponto-chave aqui é justamente o esclarecimento, o dever de informação. O médico, então, teria o dever de informação. Nesses casos, ele é muito mais extenso, ele é muito mais intenso, né? Ele é muito mais relevante do que nos casos de uma intervenção indicada, por exemplo. Numa intervenção indicada, há uma atenuação do grau de esclarecimento. Mas se eu tenho um tratamento experimental, esse esclarecimento ele é muito, muito mais intenso. Então, o médico ele tem que explicar para o paciente tudo que é conhecido sobre a aplicação, seja desse medicamento ou
enfim, daquele tratamento específico. E aí, no final das contas, se o paciente, sabendo de todas essas informações, resolve livremente se submeter à intervenção, então ele consente ou na administração desse medicamento ou nessa intervenção específica, a meu ver, não haveria nenhum problema, né? Então, seria um consentimento válido. É claro que quando a gente aí começa a falar puxando na linha do que o professor Marcelo Ruivo tinha comentado, se a gente vai começar a falar de experimentos em seres humanos, então, em tratamentos que fazem parte de experimentos, aí a situação ela é um pouco mais complicada sob o ponto de vista ético, porque aqui você tem que ter inúmeras aprovações para você conseguir realizar esse experimento. Então, tem que ter autorização de Comitê de Ética e Pesquisa, do CONEP, enfim, tem que passar por todo o processo burocrático. E se a gente for pegar para ler a resolução, que acho que é 466 do Conselho Nacional de Saúde, que trata dessas questões de experimentos, um dos principais focos é justamente o esclarecimento. O que tem que ser esclarecido? Você tem que ser esclarecido que você pode parar de tomar o remédio a qualquer tempo, você pode sair do experimento a qualquer tempo. Então, assim, todos os aspectos referentes aos riscos daquele experimento têm que ser necessariamente esclarecidos para o paciente. As alternativas, enfim, todos esses aspectos que eu havia falado, mas com muito mais intensidade. E aqui eu acho que ainda que tenha, por exemplo, um risco totalmente desconhecido, imprevisível, o paciente consentiu, esse consentimento é válido? Me parece que sim. Sob o ponto de vista penal, não teria como responsabilizar esse médico por ter realizado a intervenção. Ele poderia responder civilmente, porque aí as próprias diretrizes éticas vão dizer que ele tem a obrigação de responder, de indenizar pelos danos que ele causou a esse paciente, né, a esse indivíduo. Mas, sob o ponto de vista penal, acredito que se ele submeteu livremente, né, a esse tratamento, eu tenho que respeitar a autonomia, né, aquele ponto que eu falei no início, né, a indicação, então, muito claro, muito evidente, sob o ponto de vista médico daquela intervenção, não é um requisito necessário para a validade do consentimento, a meu ver. Te agradeço Obrigada, viu, gente? Olha, mais uma vez, agradeço pelo convite, espero que tenha atendido as expectativas. Muito, agradeço pela apresentação, que foi excelente, já temos algumas perguntas aqui, pela resposta também. Eu vou deixar as minhas para se sobrar tempo, para prestigiar quem está assistindo. Tem duas aqui que eu estou lendo que acho que se assemelham em certos aspectos, do Thiago Caruso, que agradeço a participação. A outra não sei exatamente de quem é, mas eu vou ler do Thiago e depois linko com essa outra, que eu acho que acho que você consegue ler aí também. Então ele parabeniza e pergunta: onde e como o consentimento impacta na teoria do delito para a formação do injusto da conduta, ou desvalor da conduta do médico? Imputação objetiva do resultado? Interrogação. E daí tem uma outra que eu acho que tu vai acabar tendo que responder, que é, de forma bem objetiva: o consentimento da vítima impacta em qual dos requisitos do crime? Antijuridicidade ou culpabilidade? Então, eu acho que tu consegue responder as duas ao mesmo tempo. Ah, tá. Então, seria uma questão sobre a função dogmática, né, do consentimento na teoria do delito, que até um ponto seria ótimo poder, né, é bom que perguntaram para eu poder falar dele, que eu tive que acabar cortando da exposição inicial. Então, quando, né, até o livro que o professor Marcelo mostrou, do professor Costa Andrade, quando ele fala em acordo e consentimento, né, consentimento e acordo no direito penal, essa é a postura mais tradicional dos penalistas, né? A postura mais tradicional é vinculada a uma teoria chamada teoria teóricos dualistas, vai diferenciar acordo de consentimento. O acordo seria inerente àqueles delitos cuja própria consecução do tipo exige a ruptura da vontade da vítima, então uma invasão de domicílio, um furto, um estupro, que são crimes em que a vontade da vítima já integra os próprios pressupostos típicos, né, na forma em que eles são redigidos. Então, isso seria o acordo, que afastaria a tipicidade.
Mas o consentimento mesmo, que é isso, a princípio, do que a gente estava falando, seria uma causa de justificação, uma causa que afasta a antijuridicidade. Então, aqui, acho que todo mundo na graduação aprende assim, né? Que o consentimento é uma causa supralegal de exclusão da ilicitude. Então, essa é a postura mais tradicional. Por que há essa diferenciação que é adotada pelo professor Costa Andrade? Porque ele entende que há uma diferença na natureza desses delitos. Eu acho que aqui, para a gente ilustrar, seria uma diferença entre o crime de lesão corporal e de dano e um crime de furto ou de invasão de domicílio. Aqui, na lesão corporal e no dano, há uma afetação da substância da coisa, né? E a coisa, no final das contas, ela seria, a coisa, no caso, o meu corpo ou o meu objeto. Então, a coisa ela teria sido, de fato, danificada, o meu corpo teria sido, de fato, afetado com aquela intervenção. Mas o consentimento, reconhecendo aí a possibilidade de disposição do bem jurídico, afastaria a antijuridicidade, né? Bem, mais ou menos isso. Então, assim, nos delitos passíveis de acordo, protege-se, no final das contas, a vontade, né? Já nos outros delitos, eu protejo a substância, o objeto em si considerado, independentemente da vontade. Então, a vontade ela só seria relevante na antijuridicidade. Eu acredito que, bem, eu discordo do professor Costa Andrade e dos teóricos mais clássicos, né, mais tradicionais do direito penal. Acho que isso não faz mais tanto sentido, pelo seguinte fundamento. E aí, interessante a pergunta do Tiago, a parte final, né? Se estaria na imputação objetiva. A meu ver, como eu disse, se eu parto de uma ideia de respeito à autonomia, de rechaço ao paternalismo dentro do direito penal, e reconheço que todos os bens jurídicos individuais, eles possuem alguma dimensão da autonomia, eu não tenho como diferenciar essas situações, assim, eu não tenho como dizer que no crime de lesão corporal ou de dano não há uma proteção também da vontade, também da autonomia, né? Então, tem uma frase do Roxin muito, que eu acho muito bonita, assim, o corpo ele não pode ser protegido como um conjunto de carne e ossos, mas sim em conjunto com a mente, né, que nele habita. Então, assim, aqui, a meu ver, o bem jurídico protegido, tanto pelo crime de dano como pelo crime de lesão corporal, não é a substância, não é a coisa. É a autodeterminação do titular do bem jurídico em relação a essa coisa. Isso quer dizer, então, que todo bem jurídico individual possui uma dimensão da autonomia, uma dimensão da vontade. Ou seja, se eu estou realizando uma conduta consentida, na verdade, não há lesão do bem jurídico. Esse bem jurídico só seria lesado se eu estivesse afetando a integridade física e a autonomia. Se eu não estou afetando a autonomia, seria um fato atípico por não haver lesão do bem jurídico. Agora, se isso entra ou não entra na imputação objetiva, vai depender de qual é o seu conceito de resultado, né? Porque aqui, então, tipo objetivo. Se eu tenho, a princípio, nos crimes de resultado, eu teria que ter resultado, conduta, vinculados por uma relação de causalidade, valorados pela imputação objetiva, mais ou menos nessa estrutura. Se eu considero que esse resultado é um resultado naturalístico, então uma modificação do mundo exterior, enfim, um conceito naturalístico de resultado, aí realmente eu só consigo inserir o consentimento na imputação objetiva, né? No caso, o consentimento se vincularia, a meu ver, mais com o desvalor do resultado. Então, teria que ser inserido na imputação objetiva. Já se a gente começa a adotar um conceito de resultado normativo, então, um conceito de resultado sendo a afetação da situação de tranquilidade, né, do bem jurídico, então, a efetiva lesão do bem jurídico, eu vou dizer que, no final das contas, o consentimento afasta o próprio resultado. Essa é a minha
resposta, né? Então, a meu ver, o consentimento, ele afasta o próprio resultado, ele vem antes da discussão da imputação. Porque se eu consentir naquele resultado final, no final das contas, não houve desrespeito à autonomia, não houve nem conduta típica, não houve resultado típico, né, sob o ponto de vista normativo. Mas, bem, acho que talvez a doutrina majoritária ainda adote um conceito naturalístico de resultado, aí eu poderia inserir na imputação. Muitos autores fazem isso, mas eu acho que é uma pergunta que pode ser solucionada antes da imputação objetiva. Não sei se ficou claro. Te agradeço. Para mim Acho ficou que sim. muito claro. Espero que para o Thiago também. Obrigado pela participação, Thiago. Obrigada pela pergunta. Deixa eu fazer um comentário só, Felipe, depois a gente encaminha outras perguntas. E agradecer já a Flávia por todo esse esforço de uma atualização da doutrina do consentimento a partir de uma ideia liberal mais radicada, que acaba, então, limitando um pouco do paternalismo que vigeu, né, entre nós, e talvez vige entre nós, que a gente acaba, muitas vezes, confundindo situações onde a gente conversava de consentimento presumido, e até mesmo, e acho que vai entrar uma série de perguntas agora de pessoas que não têm uma capacidade de autodeterminação momentaneamente, e é um problema que os liberais, né, enfrentam, exatamente esse. Mas, assim, eu queria saber duas questões, assim, se é que você pode comentar. Que é a primeira, acho interessante quando você diz que talvez o parâmetro da idade não seja muito significativo para o tratamento do paciente, mas esse parâmetro da idade, essa ideia de consentimento que você pensou, é um consentimento que vale somente por direito penal médico, ou uma ideia de consentimento que também pode ser utilizada em outras situações não terapêuticas? Então, a primeira, sobre a amplitude dessa teoria do consentimento que você pensa, e a segunda é qual seria o fundamento, e se seria paternalismo, as proibições legais que tem a venda de sangue, a venda de órgãos, mesmo quando tem órgãos duplos. Então, qual seria o fundamento legal para isso? Porque me parece que só dizer que a lei proíbe... Sim, bom. Perfeito. Obrigada pelas perguntas, excelentes. Então, aqui em relação à capacidade, que você fala situações não terapêuticas, seriam situações que não têm a ver com tratamentos médicos, mas assim, consentimento em outros âmbitos, né, que não tem a ver com lesão corporal. Ou na lesão corporal também. Até pode ter lesão corporal, mas não seria uma lesão corporal fruto de tratamento médico. Tá. Então, eu acredito que sim, essa capacidade ela não depende da idade, ela é situacional, ela não, e na minha perspectiva, ela não estaria vinculada necessariamente a questões médicas. Pelo contrário, aqui, se eu estou querendo traçar uma dogmática geral, digamos assim, do consentimento, ela, infelizmente, vai acabar dependendo das especificidades de cada âmbito no qual eu estou trabalhando. Eu trabalhei num âmbito bem específico, que é o direito médico, mas a gente pode falar de consentimento em relação à autodeterminação sexual, em relação à disposição do patrimônio, em relação a tantos outros bens jurídicos que não sejam a integridade física, mas que também pode ser ela, em que aqui a gente tem que reconhecer sim, a autonomia de adolescentes, a autonomia de outros indivíduos que civilmente seriam considerados incapazes. Eu acho que o exercício da autodeterminação, que é uma questão vinculada à minha personalidade, ele pode surgir muito antes, assim, essa capacidade, ela pode surgir muito antes da minha capacidade negocial. Então, por isso que é situacional, vai depender do caso concreto, da situação concreta, do tipo de intervenção, do crime que eu estou falando, do bem jurídico que eu estou tratando, né? E eu acredito que não é possível estipular presunções absolutas, como o nosso legislador faz, por exemplo, com a autodeterminação sexual, né? Fixa lá uma idade, 14 anos. Isso não necessariamente vai corresponder à realidade
né, dessas pessoas, e não sei se, a meu ver, não estaria correto, por exemplo, dizer que uma pessoa com 13 anos, 11 meses e 10 dias de vida não tem o direito de ter relações sexuais e de se autodeterminar sexualmente, mas uma de 14. Então, enfim, não sei, sabe? Acho que essas questões elas têm que ser esmiuçadas a depender do bem jurídico que a gente está tratando e da situação concreta. É claro que no caso médico que muitas situações são mais fáceis de determinar de uma maneira objetiva, outras não tão fáceis, mas, enfim, os critérios exatamente para definir isso, eu acho que vale essa tese da Isabelle para ela determinar. Até porque, Flávia, me parece, assim, você falou em práticas sexuais, que é um exemplo histórico da Alemanha, né? Então, práticas sexuais violentas. E a pergunta seria, assim, quando se pensa em violência leve, me parece que tem um Rechtsgefühl, que tem um sentimento jurídico que as pessoas, né, imaginam, de certa forma, uma maior conformidade. E quando a violência é muito intensa. Isso eu acho que, da questão das relações sadomasoquistas e tudo mais, tem muito a ver com a própria cláusula dos bons costumes, que lá na Alemanha ainda está na legislação penal, está no parágrafo 228, como um limite objetivo ao consentimento. Então, se aqui no Brasil a gente vincula a liberdade de disposição ou de usufruto, né, da integridade física aos bons costumes pelo Código Civil, lá na Alemanha está no Código Penal, desde 1933. E aí, geralmente, os fundamentos utilizados para condenar nesses casos, desse tipo de relação, eram muito vinculados à cláusula dos bons costumes. E isso é, a meu ver, muito problemático, né, por vários pontos de vista, assim, não só pelo princípio da legalidade, que a gente... O que é bons costumes? Bons costumes é qualquer coisa. Aí os autores que defendem isso vão falar, não, mas a legalidade nas causas de justificação, ou, né, quando não é para definir o tipo, ela é flexibilizada. Mas espera aí, você está falando de uma cláusula que, além de ser moralizante, ela sequer tem um mínimo de conteúdo definido, não acho que faz muito sentido trabalhar com ela. Aqui no Brasil, só de curiosidade, antes de eu passar para a próxima, aqui no Brasil, houve uma condenação em primeira instância que ficou muito famosa, que teve como base a ideia de bons costumes também, né? Foi um dos argumentos utilizados na sentença, depois o sujeito foi absolvido em segunda instância, que é o caso do médico Farina, que realizou a primeira cirurgia em uma transexual aqui no Brasil, que foi na década de 70, 80, e é um caso inacreditável, assim, se pegar o processo é chocante, tem fotos da mulher, enfim, que ele fez essa cirurgia de transgenitalização, então retirando a ablação dos órgãos genitais, retirando o pênis e formando uma vagina, e a condenação em primeira instância por lesões corporais baseada nos bons costumes, não, esse consentimento não é válido, não, porque isso aí viola os bons costumes. Na segunda instância, não refutaram bons costumes, falaram só que não havia dolo de lesar. Então, assim, tem um pouco a ver ainda com esse caráter moralista mesmo, né, a meu ver. Também não deveria ser aplicado. A questão da venda de sangue, de órgãos, e lá na Alemanha até proibição de venda de óvulos. Aqui discute-se também se é proibido ou não é proibida a barriga de aluguel, né? Tem gente que fala que tem gente que fala que não é, porque a lei de transplantes fala que você não pode vender órgãos. Aí alguns vão dizer que quando você está fazendo uma barriga de aluguel, você está vendendo a placenta, que a placenta é um órgão, de fato. Então, enfim, se essas proibições seriam ou não paternalistas. A meu ver, sim, seriam paternalistas. Assim, haveria que, a princípio, o que é o paternalismo? Né? O paternalismo, eu estou tratando o cidadão como se fosse uma criança. Então, eu vou ignorar a vontade livre daquele sujeito, mas pelo seu próprio bem, porque aquilo é melhor para ele. Então, ignorando a sua liberdade.
Aqui, nesses casos, há sim um paternalismo, isso talvez seja... Acho que esses casos e os casos de escravidão são tendão de Aquiles, né, dos liberais. Isso são casos complicados, seriam sim um exemplo de um paternalismo rígido. E se a legislação ela é ou não é correta ao fazer esse tipo de proibição, acho que primeiro depende da proibição, né? A proibição, por exemplo, na Alemanha de doação de óvulo me parece totalmente descabida. Não tem qualquer fundamento de legitimidade aqui. Agora, quando eu estou falando de órgãos, estou falando de venda de órgãos, não doação, né? De venda de órgãos, me parece que aqui entra uma questão, e aí é um pensamento meu, tá? Nunca escrevi sobre, mas aqui, a meu ver, entra uma situação talvez um pouco próxima da discussão da escravidão, que é ou então talvez próxima da ideia de usura. A exploração de uma pessoa que está numa condição talvez de vulnerabilidade econômica, né? E isso talvez poderia ser um fundamento. Então, assim, a vulnerabilidade situacional, né, daquele indivíduo, que pode ser, pensa no Brasil, né? Tem milhões de pessoas pobres que fariam de tudo para vender um rim e ganhar um dinheiro, né? Então, se isso não seria uma forma de exploração dessas pessoas em razão da sua vulnerabilidade, eu acho que talvez o fundamento da proibição poderia estar vinculado um pouco a esse argumento, porque essa vulnerabilidade ela poderia, no final das contas, estar vinculada à própria capacidade, né, para consentimento. Ela poderia viciar de alguma forma a capacidade, não chega a ser uma coação, mas ela, enfim, poderia afetar essa liberdade da decisão. Mas isso é só uma hipótese. ideia. Eu nunca desenvolvi isso, mas realmente é uma das questões. Pois é, Flávia. É um paternalismo, não tem jeito. E eu nunca li, assim, até hoje, um fundamento realmente muito bom para. Tem um artigo muito legal, vai sair agora um livro organizado por mim, a professora Estelita, que acho que está aí com a gente hoje, sobre direito penal da medicina, e tem um artigo de professora Tatiana Badaró, que é também da UFMG, e ela trata justamente disso, ela traz propostas excelentes para considerar as situações em que realmente a venda de órgãos é inconstitucional por ser paternalista, né? Enfim, não é devida, mas em outras hipóteses, enfim, poderia ser admitida. Um artigo legal, recomendo aquelas. Acho que é o melhor trabalho que eu li sobre isso, assim, recentemente, mas é um problema à parte. Perfeito. Bom, eu acho que dá para passando, né, Felipe? Teria outras questões a pensar, Flávia, sobre esse ponto que você coloca, por exemplo, que é algo próximo também de liberdades e moralidade, que é o crime de manutenção de casa de prostituição, né? Que sempre se presume que as pessoas que se prostituem lá são exploradas. Uhum. Porque já tem consolidado que a prostituição não é algo criminoso. Então, sempre se presume que as pessoas que estão lá estão sendo exploradas, o que não é uma verdade, em termos fáticos e ontológicos, né? Então... sim, isso, assim, essa ideia teria que ser muito melhor desenvolvida para saber exatamente quando sim e quando não. Isso é uma coisa que a Tatiana, na verdade, não trabalha com essa ideia que eu tirei agora da cabeça, mas ela trabalha com critérios mais concretos, digamos assim, para trabalhar com esses casos. Mas eu acho que não seria admitida nenhuma presunção, né? Acho que toda presunção acabaria desembocando num paternalismo rígido e não num paternalismo suave. Então, não poderia ser admitido. Bom, agradeço, então. Agradeço também, eu vi agora que não tinha visto que a professora Heloísa estava nos acompanhando, agradeço a presença, vi que o Bruno Moura também está nos acompanhando aqui, agradeço a presença, entre outros. E eu vou ler, então, a próxima pergunta aqui, pode ser... Vou tentar avançar um pouquinho mais. Acho que tu pode acompanhar junto, ficando um pouquinho
extensa do Guilherme Ciolin, que é também outro participante cativo aqui do grupo. Está desde o começo conosco. Então ele coloca um caso de tentativa de suicídio fracassada. O paciente suicida, maior de 18 anos, é levado ao hospital, chegando lá inconsciente. Uma vez também ausentes seus representantes legais, seria possível ao médico presumir seu consentimento e realizar os procedimentos necessários para salvar-lhe a vida, ou, de acordo com a concepção de autonomia defendida na sua obra, deveria o médico obedecer à última manifestação consciente do paciente, a decisão pela morte expressada no ato suicida, e deixá-lo morrer. Então, isso, na verdade, é uma discussão que tem a ver, dentro da discussão teórica dogmática, com a liberdade do suicídio. Né? E isso, quando a gente vai trabalhar com consentimento presumido, seja recusa de tratamento ou casos de suicídio, o ponto-chave, eu acho, para compreender essas questões é justamente a liberdade do ato suicida. Porque é claro que é terrível, e eu discordo dos autores que vão presumir a falta de liberdade de todo ato suicida. Isso não é verdade. Não é todo ato suicida que é impensado, que é desesperado, ou não é todo suicida que é depressivo. Pelo contrário, tem até alguns casos muito legais que foram julgados recentemente pelo tribunal alemão, né, pelo BGH, que são casos, assim, só para contar duas velhinhas cansadas de viver, enfim, não queriam mais continuar a vida, foram em vários médicos, tinham lá atestado de capacidade, assim, tudo certo, não tinha nenhuma dúvida de que elas tinham total consciência daquilo que elas estavam fazendo. E foram lá e praticaram ato suicida. A discussão ali era a responsabilidade do médico por omissão, que o médico encontrou essas pessoas desacordadas e não salvou em respeito à vontade delas. É uma situação muito diferente da que o Guilherme, né, relatou, porque é uma situação em que eu tinha certeza da liberdade da decisão suicida. Se eu tenho certeza da liberdade da decisão, essa decisão tem que ser respeitada, então o médico não poderia salvá-la. Né? Nesse caso concreto, em que estava claro, ela tinha vários atestados ali de capacidade, que o ato suicida era livre. Agora, num caso hipotético, em que o médico não tem qualquer conhecimento sobre a pessoa, ele simplesmente recebe o sujeito desacordado no hospital. Eu acho que nesses casos em que há dúvida, então, quando eu vou valorar a vontade presumida do paciente dentro do consentimento presumido, se eu tenho uma certeza ou um grau próximo da certeza sobre a liberdade da vontade, eu devo respeitar. Agora, se há uma dúvida, então, se eu não tenho como dizer que aquela pessoa realmente estava tomando um ato livre, né, que aquele suicídio era um ato livre, ele, a meu ver, teria sim legitimidade para atuar e salvar a vida dessa pessoa com base no consentimento presumido. Em situações existenciais de vida ou morte, ainda que o ato anterior demonstre que seria eu quero mesmo morrer, se ele não tem certeza da liberdade da decisão, ele poderia atuar pró-vida, né, para salvar a vida ali. Isso também seria justificado pelo consentimento presumido, a meu ver. Ótimo. Eu vou fazer uma aqui que liga um pouquinho antes de ler a próxima, que tem a ver também com a ideia de participação em suicídio, que agora foi ampliado ainda para também a participação em automutilação e em lesões graves. Como é que você enxerga isso a partir da sua teoria, desse conceito de bem jurídico vinculado à autonomia? E uma outra questão derivada, que é a relação disso. Você até falou que não acha que tem tanto a ver, que não resolve na imputação objetiva, mas o Claudio Soxin, quando desenvolve o critério da cooperação na autocolocação em perigo, ele argumenta a partir um argumento a fortiori, ali, razão maior para menor, a partir da participação em suicídio ser admitida na Alemanha. Então ele diz que já que se não se pune a participação em suicídio, também não se deveria punir a autocolocação em perigo, na verdade a cooperação numa autocolocação em perigo dolosa. Como é que você vê tanto essa questão desses tipos de participação em automutilação e suicídio, e também se isso influencia de alguma forma
esse critério específico da cooperação em uma autocolocação em perigo para a aplicação da teoria da imputação objetiva no Brasil? Então, se eu for ser bem sincera, a meu ver, o 122 é inconstitucional. Eu não falo isso de uma maneira tão desenvolvida, porque o livro trata de, assim, são muitas coisas, mas numa notinha eu menciono que se a gente for levar a sério a ideia de respeito à autonomia, e se eu tenho uma vontade livre, o 122 ele é totalmente incompatível com o sistema constitucional que respeita a autodeterminação dos indivíduos. Então, assim, a minha impressão inicial é essa. Essa reforma que foi feita agora em 2019 é uma coisa inacreditável. Participação em automutilação, não já viu algo desse nível, assim, é o mais alto grau do paternalismo e pior. Antes exigia-se a lesão ou a morte para poder punir. Agora não mais. Agora, se eu simplesmente falo, poxa, se mata, se joga logo, é uma tentativa de participação. Veja, assim, é realmente um nível de antecipação da tutela penal e de paternalismo que, a meu ver, não faz qualquer sentido. E os casos em que realmente eu tenho uma vítima, uma pessoa que toma uma decisão que não é uma decisão livre, então uma criança, enfim, uma pessoa que está numa situação momentânea de incapacidade e um terceiro auxilia, aí a gente já poderia começar a falar uma autoria imediata. Isso resolveria dentro do homicídio, não precisa do 122. Né? Então, o 122, se ele se refere somente a decisões livres, me parece que não faz qualquer sentido. A minha primeira impressão é de que ele é um dispositivo inconstitucional, assim como é inconstitucional também a leitura tradicional daquele parágrafo 3º do artigo 146, né, que fala que o médico poderia realizar a intervenção sem o consentimento do paciente quando há risco para a vida, que geralmente é o dispositivo que todo mundo usa para invadir os corpos das pessoas, né, na prática. Então, a minha impressão inicial é essa, de que não é um dispositivo constitucional. Mas se você admite que ele é, e aí a gente passa para a discussão da contribuição a uma autocolocação em perigo, o argumento a fortiori não é o único argumento que vai, a meu ver, sustentar a impunibilidade da contribuição a uma autocolocação em perigo, porque os tipos geralmente proíbem lesões e não colocações em risco, né? Assim, o risco está numa dimensão diferente da lesão, do resultado. Então, quando o 122 está proibindo a contribuição do suicídio, aqui eu estou falando da lesão e não do risco. Então, a contribuição, a participação num risco, ela não é proibida. Se fosse proibida, ela teria que estar expressa no 122. O que é proibido é a participação na lesão, ou seja, suicídio ou agora essa automutilação. Até estranho falar, né? Mas, então, o que é proibido é isso, não é o risco. Então, não vejo nenhum problema em reconhecer não é só o argumento a fortiori que traz legitimidade para essas figuras, né, da autocolocação em perigo ou da heterocolocação em perigo, no sentido, enfim. Te agradeço pela resposta, então, Flávia. E eu vou fazer mais uma, eu acho que cabe, Marcelo, a última para encerrar. Eu acho que sim, eu também estou me segurando aqui para não fazer uma a respeito. Eu tenho... Mas é muito de fundamento mesmo, Flávio. Só se tu quiseres responder, depois se tu quiseres pode continuar também em outro momento, me responde em particular. Mas é porque realmente quem tem uma matriz liberal de pensamento, que acredita na razão, na autorresponsabilidade, numa sociedade plural e heterogênea, onde as pessoas se autorresponsabilizam pelas suas condutas, tem sempre exemplos limites, que são esses exemplos do suicídio, porque aqui realmente me parece que a tentativa suicida ela coloca em xeque muitos idealismos liberais.
Sobretudo por todas as pesquisas que mostram das pessoas que tentaram suicídio, se trataram e são muito gratas àqueles que o salvaram. E dizem, viver 1 minuto a mais valeu a pena. Então, eu perguntaria assim, se na ordem jurídica brasileira e não na portuguesa, não, que tem um crime até do tratamento esse que não é autorizado, não é desejado pelo paciente. Mas na ordem jurídica brasileira, um paciente que chega desacordado pela tentativa de suicídio e que tem provas absolutas e inegáveis que desejou aquele suicídio com autonomia da vontade, capacidade de informação, responsabilidade total, até com seus bens e com aquelas pessoas que dependem dele. Então, assim, não teria, vamos dizer assim, um dever social a não ser sentimental, talvez. Porque normalmente a gente deixa alguém. Então, mas assim, pensando só no dever jurídico, estaria cumprido, e o dever econômico, não sei, estaria cumprido. Mas se nesse caso o médico não poderia realizar a intervenção, considerando que ele pode ter um pico suicida, um episódio suicida, e aqui, sim, estou indo no caminho de alguns autores que tu certamente leste, Andreas von Hirsch e vários outros liberais do common law. Se, por acaso, nós aceitarmos que esse médico não deveria fazer esse tratamento, que seria contra a vontade do paciente, e não estaria cometendo um crime, mas não poderia fazer, teria justificação para um bombeiro, um policial militar, intervir num suicida que está numa janela, dizendo que vai se matar, e mostra os seus documentos que pudessem ser avaliados por uma junta policial e dizer realmente aquela pessoa está em condições de autodeterminação, só que ela tem um pouco de medo daquela situação drástica que é se jogar. Então, o Estado teria autorização para agir, intervindo e salvando a vida dessa pessoa que está naquela condição, não é direito penal médico. Ou não, em razão do respeito à autonomia da vontade de tomada de decisão de alguém que tem condições, né, de responsabilidade, de arcar com as consequências do ato. Bem, eu acho que se eu for ser consequente com os meus fundamentos, né? Aqui eu tenho que reconhecer, assim, independentemente de ser um caso, não há razão para diferenciar a recusa de tratamento de casos de tentativa de suicídio, né? E eu também, muita gente vai dizer que a diferença, o fundamento, acho que até o professor Luiz Greco, a diferença, a razão pela qual na Alemanha não se pune a participação em suicídio, a razão pela qual na Alemanha se pune o homicídio a pedido seria quase que uma ideia de perigo abstrato, assim, de que na maioria das vezes a decisão daquela pessoa que consente na própria morte não é livre e que a decisão verdadeiramente livre é aquela da pessoa que toma a vida com as próprias mãos. Né? É muito, não acho que essa presunção é acurada, como você mesmo disse, a coragem de realizar o ato não necessariamente equivale à autodeterminação, à liberdade da vontade, né? Então esse argumento não me convence muito. Eu acho que aqui, se há demonstração clara e inequívoca da liberdade da vontade, então que aquela pessoa ela é capaz naquele momento de tomar a decisão, essa decisão tem que ser respeitada, seja pelo médico, seja pelo policial, seja pelo bombeiro, ou seja pelas pessoas que estão passando na rua. Né? Claro que, geralmente, se o sujeito está gritando que ele vai pular, isso geralmente é o que eles chamam de suicídio de apelo, isso é uma conduta mais vinculada, geralmente, aos casos da pessoa que está na dúvida se ela quer suicidar. Né? A decisão verdadeiramente livre, ele não fica broadcasting, né? Ele vai buscar formas geralmente, mais silenciosas de se matar, se ele está ali. Então, isso talvez poderia ser um indício sobre a liberdade da decisão, mas se há né, no caso dessas senhoras que foram encontradas, né, com os papéis todos do lado, comprovação de capacidade, fosse encontrada pelo policial, pelo bombeiro, por quem fosse,
não acho que haveria legitimidade para salvá-la, né? Seja para impedir ela de injetar o medicamento ou o que fosse. Não sei se era exatamente isso que você tinha perguntado. Exatamente, Mas você foi bem está feita coerente. para Parece que médico. você tem uma harmonia lógica entre os dois casos. Eu tento, né? A gente tem que tentar ser consequente, mas eu reconheço que alguns casos deixam a gente. Esses casos mesmos de venda de órgãos, vários casos, principalmente quando você vê o caso do chinês que vendeu o seu rim e agora está morrendo. Que não sei se você chegou a ver essa reportagem, saiu esses dias, né? De um chinês que vendeu o rim para comprar um iPad e agora o outro rim não está funcionando. O cara, na verdade, ele nem queria morrer, mas ele já está, enfim. Esses casos realmente deixam a gente encucado, assim. A gente sempre tem um quê paternalista, né, dentro de nós, talvez, mas acredito que seria essa a solução. Obrigado. Nada. Bom, não sei se acho que vamos encerrando, Marcelo. Não sei se o que tu... Eu acho que cabe mais uma ainda. Nós estamos resistindo. Fazer então. Então... Perfeito. Então eu vou fazer a última aqui, que é a da Isabela Letro. Depois tem algumas outras, Flávia, e eu vou tomar a liberdade de dizer que eles te enviem, talvez no Facebook, os demais, Leonardo Brandão, outros. Que legal, todo mundo participando, feliz. Então eu vou te ler a última e depois na volta te agradeço a participação de minha parte, daí eu deixo a palavra para o Marcelo na volta da tua resposta, para ele fazer um encerramento oficial como coordenador do grupo. Eu faço um comentário antes, Felipe, que é se a Flávia consentir em responder e o Lucas também, né? Porque ela tem uma responsabilidade dupla aqui agora, então. Então é a professora Flávia e quem virá. Pode falar, Flávia. Se tu quiser responder, fica à vontade. Gente, o que foi? Fala de novo, que eu me perdi aqui. Acho que a minha internet ficou ruim. Ela travou por um momento. Você responde, então, se achar que cabe mais uma pergunta, responde, então. Claro que cabe. Eu estou aqui à disposição, gente. Por mim, eu fico vocês aqui até meia-noite discutindo. Estou à disposição. Desculpa pela... Pode falar. Bom, então vou ler aqui da Isabela Letra, a última, que ela pergunta: diante da recusa de tratamento do paciente que está em risco de vida, e mesmo ciente de todas as consequências de que pode morrer ou ficar com lesão permanente, você acredita na possibilidade de responsabilizar o médico na esfera penal por ter respeitado a vontade do paciente? Então, diante de uma recusa de tratamento, o médico... Você tem a possibilidade de responsabilizar o médico por ter respeitado a vontade. Sim, é exatamente isso, Isabela. Se ele respeitou a vontade do paciente, deixou ele morrer, no caso. Ou deixou sofrer lesão. Tá. Deixou morrer. O cérebro da grávida, ele vai dando uns bizios, assim, quando vai chegando no final do dia. Então, numa hipótese em que o médico, então, chega o paciente, recusa o tratamento, há risco para a vida ou um risco de lesões graves, ele é esclarecido, então ele faz uma recusa esclarecida. Nesse caso, o médico que respeita a vontade do paciente, ele não pode ser responsabilizado penalmente. Aqui, talvez, muitos diriam que o médico poderia responder por omissão, seja por omissão, por um homicídio por omissão ou por uma omissão de socorro. A meu ver, não é possível punir ele por homicídio por omissão, pelo seguinte fato de que a posição de garante do médico, ela está sempre vinculada ao consentimento. Né? O médico, ele só é garante naquelas situações em que ele assume o tratamento do paciente que consentiu naquele tratamento. Porque nesse momento é o momento que há um ato de entrega do paciente nas mãos do médico. É a partir desse momento que se estabelece essa relação especial inerente ao dever de garante, né? Então, a posição de garantia. Então, aqui, se não há consentimento, o médico não é garante. Se ele não é garante,
ele não poderia responder por omissão imprópria, né? Então, aí ele não responderia pela omissão imprópria. Já no caso da omissão de socorro, a omissão de socorro ela exige uma situação de desamparo, né? E uma pessoa que deseja recusar uma transfusão de sangue, deseja recusar um tratamento, ela não está em desamparo, ela está numa situação desejada por ela, né? Então, se aquela situação é desejada, isso também não seria uma omissão de socorro. O médico ele não poderia ser responsabilizado nesses casos. Ele é responsabilizado nos casos em que ele realiza a intervenção, mas nos casos em que ele respeita a vontade do paciente, ele não seria responsabilizado. Perfeito. Obrigado, então. Marcelo, eu te passo a palavra aqui para fazer o encerramento. Então, obrigado da minha parte, Flávia. Eu que agradeço. Bom, então eu queria agradecer a professora Flávia, que nos trouxe várias instigantes questões aqui. Certamente o debate vai se continuar e já é um motivo também da professora voltar aqui aos nossos encontros, porque certamente outras questões virão. Agradeço especialmente a professora Flávia por essa situação especial de estar conversando conosco aqui com um estágio gestacional bastante avançado e que tenha sido um momento que não tenha sido duro para ficar aqui ouvindo as nossas questões colocadas, mas pelo menos tenha sido um momento de instigação intelectual e de aprimoramento acadêmico, como foi para todos nós. Queria agradecer ao Felipe também por ter conduzido muito bem os trabalhos de hoje. Eu acho que eu vou começar a passar o trabalho, Flávia, para o pessoal nas próximas vezes. Gostei muito da qualidade da análise, bastante sintética de pontos da tua tese. Estou curioso para ler e acho que é um trabalho que merece ser lido, divulgado, sobretudo por essa questão de trazer temas clássicos com uma leitura talvez mais condizente com a nossa Constituição e com o nosso direito contemporâneo. Bom, nós temos já previsto um próximo encontro na quarta-feira com o professor Bruno Bonicori, que se doutorou na Universidade de Frankfurt, um trabalho sobre culpabilidade e hoje trabalha como assessor no Supremo Tribunal Federal, que vai trazer uma análise para a gente, então, sobre jurisprudência constitucional, com 2 temas que são recentes e são bastante interessantes para quem gosta do direito penal empresarial, que é a questão do compartilhamento de dados pelo COAF e também a questão do ICMS declarado e não pago, que é um tema para quem gosta de direito penal tributário bastante caro a todos nós. Esse tema do direito penal tributário a gente vai continuar nos nossos encontros aqui sendo debatido, provavelmente com a professora Beatriz Camargo, vai enfrentar a questão do bem jurídico, dos crimes fiscais e a extinção da punibilidade, né? As causas de extinção da punibilidade nos crimes fiscais também. Então, Flávia, me permite que te chame assim, que lhe chame assim. Muito obrigado mesmo por você ter aceito esse convite para estar com a gente, instigar tantas reflexões. Eu depois vou passar para o computador até algumas anotações que fiz aqui e espero que a gente possa voltar a debater esses temas com a riqueza e a clareza que eles merecem. Estou curioso também pelo livro que você organizou com a professora Luiza Estelita e acho que nós temos que conhecer esses temas com mais profundidade. Muito obrigado. Professor, muito obrigada, tá? Eu queria agradecer de coração pelo convite. Foi muito, muito legal poder debater com vocês. Sinto-me honrada de coração e espero poder participar de outros debates. Já adorei os novos temas. Enquanto Lucas não nascer, estarei presente. Ou então depois que ele nascer também, né? Para participar dos debates. Realmente, Felipe, professor Marcelo, muito obrigada pela recepção, né, por essa oportunidade. Então, Flávia e seus alunos do Mackenzie, seus colegas de Minas, sintam-se todos parte desse
desse seminário permanente. O objetivo é que ele seja permanente, independente que na vida pessoal nossa a gente tenha alguns percalços, porque é tanta gente depois para tocar esse projeto e o Felipe hoje já levantou a mão, pronto para assumir esse trabalho. O pessoal da organização está me lembrando aqui que nós temos uma página agora, onde nós temos um canal no YouTube, onde vai ficar armazenado a fala da professora e o debate de hoje. Então, se depois você quiser divulgar, Flávia, vai ser colocado lá no canal do YouTube. Como é que é o nome do canal, Felipe? Só abre o microfone, por favor. Eu estou mutado, eu estava falando várias coisas. Direito Penal Empresarial e Comparado no YouTube. Uhum. Direito Penal Empresarial A Cristiane Petroc, ela postou ali também para quem o link e também o nome. Então todos são convidados para se inscrever lá. Tem já o encontro com a professora Laura Leite e o encontro com o professor Eduardo Viana, os dois já estão lá à disposição de todos. Então, aproveitem, pessoal, cuidem da saúde, especialmente a Flávia, cuida do Lucas e que volte com o Lucas no ventre ou o Lucas no braço também a participar dos próximos encontros. Com certeza. Tchau, pessoal. Muita saúde para vocês. Obrigada, gente.